Aminal, glórias ao Eterno, graças ao nome dele por mais essa oportunidade aqui no canal, poder responder mais uma pergunta. Haja visto que esse é o propósito do canal, ao qual se chama Você Pergunta, as Sagradas Escrituras Respondem. E hoje, não diferente dos outros demais vídeos, eu vim aqui responder a mais uma pergunta, dessa vez feita por um amigo meu, o pastor Nilson, o qual me disse: Pablo, se o nome do Criador é Yahushua, no seu natural hebraico, arcaico, como e por que hoje os pastores, líderes das congregações, então expelem os demônios usando o nome Jesus, ou Jesus, como é conhecido o nome paganizado, né? Para assim atrair os povos a essa merchandising satânica do cristianismo, que expõe ao povo um nome que leva para a morte. Voltando ao assunto, um nome incapaz de salvar, porque em Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E quando nós estamos falando do livro de Atos dos Apóstolos, lógico, nós estamos tratando das Escrituras, e as Escrituras não são saturadas em si, mas os tradutores que traduziram as Escrituras fizeram caso de torcerem as Escrituras para suas próprias perdições, como disse também o apóstolo Schalke, Paulo, né, em uma das suas cartas, a qual repete sobre isso o apóstolo Carlos Cepero. Mas respondendo à pergunta do irmão Nilson, e acredito que também essa seja a dúvida de muitas pessoas, porque hoje se prega justamente o nome Jesus. Em todos os lugares que nós vamos, haja visto que está sendo pregado o nome de Jesus. E o nome original do Criador, pouco se é lembrado, né, por assim se dizer, que é Yahushua, o nome original do Criador. Diz assim as Escrituras Sagradas no capítulo 6, versículo 26 de Al-Hanan, ou seja, paganizado para João. Primeiro, é impossível ser o nome João, porque a letra J não existe no vocabulário hebraico, nem muito menos no grego, nem tampouco também no latim, a língua europeia. A letra J foi introduzido dentro do alfabeto e dado o seu fonema de J, né, de assim vou te dizer, há 500 anos atrás. Al-Hanan é o nome do profeta aqui, né, que também foi apóstolo de Yahushua. No capítulo 6, versículo 26 está escrito: Yahushua respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Em outras palavras, Yahushua está dizendo que o povo ia atrás dele pelos milagres e não pela essência da sua presença. Haja visto que no versículo 29, nós demos continuidade ao texto, ele vai responder para as pessoas que lhe perguntaram a respeito das obras do Eterno. Ele diz que as obras do Eterno era essa: crer naquele que ele enviou. O povo não estava acreditando e nem estavam buscando Yahushua pela presença do Eterno na vida do Messias, mas pelos milagres a qual ele fazia, que saciava a fome daquele povo. Em outras palavras, o povo estava buscando os milagres, mas não estava buscando o dono dos milagres, aquele que fazia os milagres. Por em outras palavras, hoje, as pessoas estão dentro das igrejas buscando milagres, e com isso tem lotado esses templos, enchido esses ditos, vamos dizer, essas ditas igrejas, que na verdade isso não existe nem tão pouco a palavra igreja. Antes, para ser chamada igreja,
deveriam ser chamadas eclésia, né? A letra J não existe. Tudo que põe a letra J que vem antes de 500 anos atrás, você pode extirpar da sua cabeça. Não existe. Não existe. Aí o Rio Jordão, Jordem, ou Jordã, e José, Yalcaf. Então, tem toda uma busca, mas é outro assunto. Agora, respondendo aqui, então, as pessoas estavam buscando ali o próprio Yahushua, mas não pela pessoa dele, pela salvação que havia nele. Haja visto que no princípio aqui, agora o nome grego, porque é realmente grego, que é Lucas, né? Que era grego. Nós vemos ali Simeão, que ficava adorando no templo, no princípio, no capítulo 2 de Lucas. Simeão e Ana ficavam, deixa eu ler nas escrituras, ficavam ali, né, no templo, orando. Está aqui, ó. Diferente desses outros demais, o nascimento de Yahushua, versículo 25, capítulo 2. Havia em Jerusalém Yahushua Aleim, né, que na verdade não era um homem cujo nome era Simeão, e esse era justo e temente perante a Yahweh, esperando a consolação de Yahushua, e o Ruach, o Espírito Sagrado, estava sobre ele. Aí deixa eu pular aqui até chegar. Agora, Yahweh, pode despedir-me em paz. Despede a teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Diferente daquelas pessoas de lá, que estavam buscando o milagre dos milagres e não buscando o Criador, a salvação, né? Hoje é assim, as pessoas estão... E o Hassatan é muito esperto. O que ele vai fazer? Ele vai fazer justamente isso. Ele vai fazer com que as pessoas compreendam que aonde há milagre, para eles ali, foi Deus que fez. Para eles, na linguagem deles, aqui é Deus. Deus está aqui, Deus está aqui. Mas o que na verdade não é. Esse povo está enganado, dilubriado, só de dizer a palavra de Deus, já estão errados, porque a palavra de Deus, no seu significado original grego, tanto romano ou grego-romano, traduz-se aos ídolos pagãos daqueles povos lá, que até hoje vivem os seus ídolos, né? Conhecido como os ídolos mitológicos, né, da mitologia grega, e Apolo representa o Zeus, né? Apolo representa também, como fosse Yahushua, qual eles falam Jesus Cristo, que na verdade Jesus Cristo é Apolo, o rim de guerra, da guerra. Então é toda uma confusão que esse povo fez, que hoje eles vão procurando, não sabem nem o que estão procurando. Mas na verdade estão sendo todos enganados e cegos por não compreender as Escrituras. As Escrituras dizem errar, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de algo, né? Agora aqui nós vemos a diferença entre o homem, né? Mas qual é o intuito então dessas pregação, poxa, por que as pessoas estão sendo curadas? Lógico, automaticamente para atrair multidões, levando eles a adorarem um nome incapaz de salvar. É lucro para Satã atrair milhares e milhares de pessoas para esses ditos templos que a gente vê por aí, onde as pessoas se reúnem, né, e às vezes ali um consegue curar um tumor, o outro consegue tirar um outro tipo de câncer, o outro volta a andar, até mesmo ressuscita, o outro voa, não importa. Isso também, se for falar, homens canonizados pela Igreja Católica cometeram também certos milagres espantosos. Eu já ouvi dizer que alguns até flutuaram, né, como foi o caso de Buda, né, que hoje é tido como o maior ídolo lá dos povos da China, daquele povo da Ásia ali, né, da Ásia, China, um pouco da parte da Índia, enfim. Mas vamos aqui ao capítulo 3 de Deuteronômio, que diz: e quando o profeta ou sonhador de sonhos levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, de que houver falado, dizendo, vamos e sigamos outros, o rins é deuses, né, assim por se dizer,
que não conhecesses esse vamos, não ouvirás as palavras daqueles profetas ou sonhadores de sonhos, porquanto Yahu, vosso eterno, vos prova para saber se amais a Yahu, vosso eterno, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Compreende? Por mais que esses milagres aconteçam, se aquela pessoa está te levando a ir após esses nomes, por exemplo, que são nomes incapazes de salvar, automaticamente você já deve pular fora do barco, porque ele é um falso profeta e o Criador está te provando para ver se você está apto a aceitar, a compreender o reino dele e ser submisso à vontade dele de acordo com o seu conhecimento. Essas pessoas que estão sendo dilubriadas aí na terra, eu tenho dó dessas pessoas, porque eu também já estive ali, né? Quantas vezes eu fui, até mesmo, segundo pastor, fui missionário, né, nessas denominações, nessa congregação, mas buscando sempre o interesse de fazer a vontade do Eterno. Busquei conhecimento, estou buscando conhecimento, eu sempre continuo lendo, estudando, porque eu acredito que por mais que a gente estude, o conhecimento do Eterno é tão profundo que a gente mergulha e nunca consegue enxergar a fundo. E aí olha que não foi revelado a nós um terço, um mínimo do que a gente deve saber. As Escrituras dizem que as coisas reveladas são para os homens e seus filhos e as ocultas são para o Eterno. Ainda tem coisas que ele nem quis falar para nós. Contudo, com base na pergunta do pastor Nilson, meu amigo, por que então as pessoas hoje cometem milagres, né, expulsam demônios, né, em nome que não seja o nome do Eterno? Rapaz, eu quando eu era mais novo, eu já fui até mesmo, minha mãe me levava naqueles, eu nem sei como chama, pai de santo, para tirar hérnia, para isso, para aquilo, e a gente sabe que essas coisas acontecem. Quando eu ruxo ali em Matitial, capítulo 9, vamos lá. Matitial é Mateus, paganizado. Vamos lá, Matitial, capítulo 9. Olha o que as Escrituras dizem. Estava até marcado aqui. Matitial, capítulo 9, no versículo 34, está escrito o seguinte: mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Ou seja, há uma hierarquia dentro dos principados das potestades, onde ali Beelzebu representa o ar, Satã, Satanás, o que tem autoridade máxima sobre os demônios. E ele diz a um, diz a outro o que deve fazer, como se ele fosse um general dos demônios. Os demônios fossem seus, assim por se dizer, os seus soldados, que fizessem aquilo que vem da ordem de Satã. E se é lucro para ele levar 100 para o inferno, até mesmo aquele a qual ele cura e comete um milagre, ele vai fazer o milagre, vai fazer a cura, porque o intuito dele é levar para o inferno. E ele vai, rapaz, as Escrituras são tão claras, moço, gente, abram os seus olhos, as Escrituras são claras. A Bíblia diz, olha você ver o que diz aqui em 2 Coríntios, as Escrituras, né? Eu também falando Bíblia. Bíblia é um nome pagão grego, que significa a união de vários livros, né? E na verdade, nós sabemos que as Escrituras não é simplesmente um livro, muito pelo contrário. São palavras ditas por homens santos e escritas por homens que andaram em uma presença tão gloriosa diante do Eterno, né? Que nós não podemos nem tão pouco compará-los a nós. Mas diz assim as Escrituras, segundo Coríntios, também é Coríntios, porque uma parte de um povo que não era hebreu, então o nome Coríntios é original. Capítulo 11, versículo 13.
Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de angústia. Eles vão enganar, eles se transfiguram em apóstolos como se fossem os próprios servos do Criador, mas não são. Como que você vê que eles não são? Pelas doutrinas. Lá em Deuteronômio 13 está dizendo, explicando claramente, que quando esse profeta ou sonhador de sonhos se levantar e falar tal prodígio ou milagre, e suceder tal prodígio ou milagre, não sigais, porquanto eu tenho vos sonda e vos prova para ver se amais. Olha só o versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satã se transfigura em anjo de luz. E não é muito, porque os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o filho dos quais será conforme as suas obras. Olha você ver. Eles vão tentar enganar, meu irmão. Eles vão tentar enganar, minha irmã. Não importa. Essa pergunta do irmão Nilson é muito importante. Mas é para que as pessoas possam abrir os olhos. Sai desse povo. Sai. Antes que seja tarde, antes que venha o dia terrível, o grande dia terrível do eterno. Porque essas pessoas estão aprofundando cada vez mais para o abismo e levando como eles as pessoas que não têm ali buscado conhecimento. Esse nome é incapaz de salvar. A Bíblia, as Escrituras dizem em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 em diante: pelo que também o Eterno o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho dos que estão na terra, dos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua, Nebuchadnezzar, é o Salvador para a glória de Yahuwah, Pai. Você está vendo? Yahushua é o nome do Eterno. Há o tetragrama no código de Meshiná, que está dentro do Talmud. O Meshiná obrigava, né, os Yehudins a não falarem o nome do Eterno, né, em público, em praça pública, né, e não revelar aos povos pagãos para que eles não blasfemassem do nome do Eterno. Haja visto lá em Apocalipse capítulo 18, vamos conferir, a besta, vamos lá, Apocalipse, livro das Revelações, capítulo 18, ou 17, número 17, não, 18, isso, caiu a grande Babilônia, porque todas as nações beberam do seu vinho, da ira da prostituição, os reis da terra. Não é. Deixa eu confirmar aqui, irmãos. Aqui, ó, versículo 3 e 17. E levou-me em meio ao Hura, né? O Hura, que é o espírito, a um deserto, e viu uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças desse tipo. Esses nomes de blasfêmias são os nomes que as pessoas hoje estão cultuando, idolatrando, supondo estar servindo a Yahuwah, que não estão. Afinal, então, que seja uma resposta simples, discreta, para que todos possam compreender, mais que isso, porque já está terminando, a minha esposa já me deu recado ali umas 2 vezes, que já está passando do horário, porque senão o vídeo fica muito longo, e até para que as pessoas depois possam ver com mais atenção e não causar enfado, né? Fica melhor um vídeo mais curto. Mas vamos lá em Atos dos Apóstolos,
capítulo 19. Tanto que, versículo 11, e algo pelas mãos de Shaul, que é Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Versículo 12, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam ao corpo dos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Note que aqui, nem tão pouco foi necessário nomes para que essas pessoas fossem curadas, ou que os espíritos fossem expulsos dos corpos dessas pessoas que estavam possuídos por esses espíritos malignos. E nós vemos que também o apóstolo Pedro, que é Cafos, quando passava, a sombra do apóstolo Pedro curava, as pessoas vinham, colocavam os enfermos, as pessoas que estavam endemoniadas, para que ele pudesse passar, e quando ele passava, só a sombra, nem tão pouco Pedro precisava abrir a boca para que acontecesse o sinal e o milagre. Então, abram os olhos, porque esses sinais, esses prodígios que a gente vê por aí, são sinais e são prodígios feitos por falsos profetas. E digo e repito, tomem cuidado, afastem-se deles, saiam da grande Babilônia, torne-se ao verdadeiro conhecimento das Escrituras, busquem em Yahushua com todo o seu coração e a sua rolial, para que possam ser salvos de verdade. Esse é o intuito desse canal. Inscreva-se, compartilhe, dê o seu like aí, dê o seu joinha, para que esse canal cresça e alcance mais vidas possíveis, em nome de Yahushua. Amém.